Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tata Camuchinzila, mestre de Quimbanda Nagô, alufá de Quimbanda Mussurumim e feiticeiro da Quimbanda Malê. Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade, da incorporação mediúnica que tratamos nos últimos 2 vídeos. Esse vídeo será para responder perguntas derivadas destes 2 vídeos. E algumas outras que eu separei para o final, caso tenhamos tempo de discutir, vamos respondê-las. Se não, ainda fica para a próxima. Meus irmãos, peço a vocês que considerem a possibilidade de me seguir no Instagram, minha rede social oficial. O link está sempre aqui debaixo dos vídeos, onde eu falo de Quimbanda todos os dias. Eu tenho vários perfis no Instagram e eu procuro publicar coisas diferentes e às vezes coisas iguais por esses perfis. Então me acompanha lá que você diariamente vai me escutar falando sobre Quimbanda, sobre magia, feitiçaria de modo geral. Considere também, por favor, dar um joinha nesse vídeo, fazer um comentário e também divulgar esse vídeo nas suas redes sociais, que você vai me ajudar. Só de você curtir o vídeo e fazer um comentário, a gente já consegue colocar esse vídeo e outros aqui do canal aí na barra lateral para ajudar esse canal a crescer, tá bom? Vai seguir também aqui, como sempre, uma bibliografia para estudo. Eu vou incluir as bibliografias dos últimos vídeos e outras fundamentais, principalmente acerca do Tantra, porque hoje eu vou falar algumas questões sobre Tantra. Muito bem. Vamos começar com as perguntas. Eu fiz aqui uma... eu sempre esqueço disso aqui, o nome disso aqui, pauta. Eu fiz aqui uma pauta onde eu vou lendo e vou comentando. E essa pauta foi baseada nessas perguntas. Lá no Instagram, eu respondi isso inúmeras vezes. E as pessoas estão sempre perguntando, porque o perfil vai crescendo, novas pessoas vão conhecendo o trabalho e tem preguiça de estudar o feed. Eu costumo dizer que o meu perfil no Instagram é um curso de Quimbanda, é um perfil de estudo. Então você tem que estudar o perfil, estudar todas as publicações. Lá eu dou link de textos, mas as pessoas têm preguiça. Então elas estão sempre repetindo as mesmas perguntas e eu tento ter paciência de sempre responder. Às vezes eu não consigo. Então, a pergunta inicial que vai abrir o nosso estudo é: existe Ogã dentro da Quimbanda? Meus irmãos, vamos lá. O cargo de Ogã, ele vem do candomblé, ou dos candomblés. Este cargo de Ogã só faz sentido dentro do candomblé e não fora dele. Sentido porque existe dentro dos ilês de candomblé um trato com o Ebê, a família espiritual daquele ilê, em que algumas pessoas vão entrar em transe e outras pessoas vão ficar despertas para tomar conta e conduzir o ritual. Estas pessoas são os Ogãs, são as Equedes. Então é um trato que se tem com o Ebê, que aquelas pessoas, no contexto daquele trabalho espiritual, elas vão ficar conscientes, alertas,
possibilitando que outras pessoas entrem em transe. Então só faz sentido o Ogã dentro dos candomblés. Agora veja, na quimbanda todo mundo incorpora. O atabaqueiro que conduz o ritual, esse cara incorpora. As diversas adeptas e mesmo adeptos que cuidam da limpeza, que cuidam da organização, todos esses incorporam. Acontece que as pessoas saem achando que, por conta de serem ogãs dentro do candomblé, elas não vão conseguir incorporar em nenhum outro lugar. Mas isso não é verdade. Aqui nós já tivemos ogãs que vieram do candomblé e incorporaram. Entende? Então, o Ogã, como um cargo espiritual, não estou falando de atabaqueiro, porque quando a gente fala de Ogã como um cargo espiritual, existem vários tipos de trabalhos distintos dentro de um ilê de candomblé. E tocar tambor é um deles. Então, o Ogã como um cargo espiritual não faz sentido dentro da quimbanda. Na quimbanda, todo mundo faz tudo. Todas as mulheres fazem os mesmos trabalhos dos homens e todos os homens fazem os mesmos trabalhos das mulheres. Então você vai ver mulher carregando cabrito nas costas, você vai ver mulher cortando cabrito, você vai ver homem lavando quartinha, lavando alguidar, cuidando da limpeza. Na quimbanda, todo mundo faz tudo. É lógico que, dentro do contexto das famílias, existe a organização onde o tata de quimbanda, a mameto de quimbanda, vai direcionar os trabalhos. Então, você vai direcionar um adepto para tocar o tambor. Irmão, agora você vai ficar aqui tocando o tambor. Mas isso não impede ele de incorporar. Sempre vai ter um reserva que vai tocar o tambor no lugar dele quando ele começar a entrar em transe. Então, o tata amameto de quimbanda vai dar direção à condução dos trabalhos e às pessoas que vão ficar responsáveis por determinadas áreas. Então, não existe Ogã no sentido de cargo, assim como é no candomblé, dentro da quimbanda. Uma vez que na quimbanda todo mundo faz tudo, todo mundo tem que aprender a fazer tudo. Então você vai ver mulheres também tocando atabaque. Certo? Como esse vídeo vai ficar aqui gravado no YouTube, vai ficar mais fácil de eu dar o link para ele, para as pessoas que perguntarem isso de novo. Bom, já que estamos falando de Ogã, e já que essa palavra todo mundo entende como aquele indivíduo que nunca vai incorporar, que eu acabei de explicar que é um equívoco, é só assim dentro dos ilês de candomblé? Vamos então passar a parte da mediunidade, da incorporação, que tratamos nos últimos vídeos. Muito bem, vamos começar com a dificuldade em se incorporar. No último vídeo, ou quer dizer, no primeiro, onde eu abri essa série sobre mediunidade, eu falei que o problema é a visão que nós temos de mundo. O problema é a dualidade em que nós vivemos. Veja bem, tanto o platonismo teúrgico quanto o Tantra, Shaiva da Caxemira, todos concordam
e em certo ponto até mesmo Ifá. Todos concordam que quando a alma encarna nesse mundo, ela sofre um tipo de alienação. É essa alienação que produz dentro da mente dela a ideia de dualidade. Só pelo fato de você encarnar na matéria, esta ideia de dualidade, por conta o Tantra chama isso de contração. Quando a alma encarna no reino da geração, ela sofre uma contração. O platonismo teúrgico de Jâmblico fala que, antes disso mesmo, Platão já fala disso, que quando a alma encarna no reino da geração, ela sofre uma inversão anatrópica. É como se ela virasse de cabeça para baixo. No sentido em transmitir a ideia que aquela pessoa que está de cabeça para baixo vê o mundo de cabeça para baixo. Então, o mundo de cabeça para baixo é a dualidade. Então, todo mundo já nasce efetivamente com essa visão contraída, com essa visão anatrópica em que você enxerga o mundo apenas pelos olhos da dualidade. Então, por conta disso, por conta do efeito da dualidade na sua alma, vem ou nascem muitas das dificuldades para a incorporação. Porque na incorporação, você quebra o efeito da dualidade. Eu me refiro à incorporação inconsciente. A incorporação em que o seu ego é obliterado da equação e uma divindade incorpora no seu corpo. E por que eu estou usando o termo aqui, incorpora no seu corpo? Eu já ia utilizar um outro termo, que era possuir o seu corpo. Por que eu prefiro não utilizar essa palavra possuir ou possessão? Porque olha que interessante. Tanto Jâmblico quanto Abhinavagupta, Jâmblico no contexto do Mediterrâneo, quanto Jâmblico na Índia, ambos dizem que, uma vez que você passa por esse processo anatrópico da sua alma no seu nascimento, na encarnação da sua alma na matéria, por essa contração da sua consciência, segundo os tantras, nesse momento você é possuído pela dualidade. Nesse momento você já está vivendo uma outra realidade que não é aquela efetiva do cosmos. Então você já é possuído pela dualidade, pelo espírito da dualidade. Então você precisa, no processo, no contexto do que a gente está estudando aqui, que é a incorporação mediúnica, você precisa que uma divindade oblitere o seu ego, incorpore no seu corpo para libertar a tua consciência do cativeiro da dualidade. A incorporação é um processo de superação da dualidade e deificação da alma. Então, na medida em que você treina a incorporação inconsciente, gradativamente você supera a dualidade e começa a assumir uma consciência, ou ter uma consciência, ou assumir uma visão de mundo não dualista, que te conecta com todo o cosmos. E aí você vai perguntar: como ter garantias que a incorporação está deificando a alma?
Isso também já foi discutido pelo Jâmblico no século IV e pelo Abhinavagupta na Índia no século X. Ambos concordam que o fato de você conseguir incorporar inconscientemente não significa que você efetivamente está deificando a sua alma. Pode acontecer de você conseguir incorporar inconscientemente, mas esse processo ser inválido no que concerne a deificação da sua alma. Como ter certeza? Irmão, irmã, a chave que eu vou te dar aqui agora, ela vai mudar o seu processo daqui para frente, de como você encara o termo gnose, de como você enxerga o termo gnose. Então, estou falando para aquelas pessoas que se interessam por esse assunto. Preste bastante atenção. Sempre que existe a gnose real, verdadeira, existe uma mudança na sua visão de mundo. Se existe uma mudança na sua visão de mundo, existe uma mudança na sua personalidade, no seu comportamento. É por isso que você vê sacerdotes de Umbanda, de Quimbanda, reclamando. O médium faz um trabalho, passa 30 anos incorporando, e o cara não muda nada na vida dele. Cuidado. Às vezes você vê dirigente do Santo Daime falando assim: o médium toma o Daime, tem 30 anos e continua a mesma pessoa. Seja na gnose do transe mediúnico, seja na gnose do êxtase com o Santo Daime, com a ayahuasca, você pode falhar na deificação da sua alma. Então a chave é, a gnose sempre vai mudar você, a visão que você tem do mundo. Toma cuidado. Às vezes você acha que mudar a visão que você tem do mundo é se associar a alguma ideologia. Cuidado com esse tipo de miração também, com esse tipo de ilusão que é produzida. Como eu falei no último vídeo, irmão, não existe garantias nisso. Entende? Então, o seu parâmetro é muito simples. Se gira atrás de gira, se toque atrás de toque, trabalhando com o seu Exu, com a sua pombagira, você não muda como homem, como mulher, como pessoa, como indivíduo na sociedade. Você não muda a maneira como você vê o mundo. Não ocorre uma metanoia. O seu trabalho está sendo falho. É muito simples, irmão. Entende? Este é o parâmetro. Quando a gnose é verdadeira, seja no processo da incorporação com o seu Exu, com a sua pombagira, seja no processo de êxtase com a planta de poder, quando a gnose é verdadeira, existe a mudança na sua consciência, existe a mudança no seu comportamento. Já falei disso. Muitas pessoas buscam o Santo Daime pelas visões, pelas mirações. O Santo Daime, isso é efeito colateral da planta. Visões, mirações, meus irmãos e minhas irmãs. É tudo efeito colateral do uso da planta. O que o Daime quer de verdade é consertar a tua postura como homem, como indivíduo na sociedade. Esse é o seu parâmetro. E aí você vai perguntar: como ter garantias que é um Exu que você está trabalhando e não um Quiumba? Falei disso também no último vídeo. Eu estou sempre falando que o que a Quimbanda te oferece é um sistema seguro através do qual você vai conseguir se comunicar com o seu Exu tutelar.
É seguro nesse sentido, porque ela vai te oferecer um fundamento que te conecta de verdade com Exu e não com o Quiumba. Esse é o ponto número 1 para te responder isso. O ponto número 2 é que é somente com a expertise, com a experiência, com o seu desenvolvimento sacerdotal, conhecendo as diversas linhas de trabalho dos espíritos, as manifestações dessas linhas de trabalho, as características dessas linhas de trabalho, é que você vai saber quando é um espírito que está ali, um Exu, uma pombagira, ou um Quiumba, ou um Egum, ou qualquer outro tipo de espírito, se passando por um Exu. É importante também falar, dentro desse contexto, que sob a perspectiva da Quimbanda, diferente do que a gente vê tradicionalmente na Umbanda, nós não temos essa visão negativa de Quiumba, como todo mundo tem. O Quiumba, ele pode ser um grande inimigo de Exu? Sim. Mas ele também pode ser um grande aliado? Sim. Por exemplo, espera-se que um Quimbanda, um adepto, ao deificar a sua alma, trabalhe na mesma linha de trabalho do seu Exu. Então, se o Exu dele é um tranca-ruas, ele vai trabalhar como um Exu falangeiro na linha dos tranca-ruas. Se o Exu tutelar dele é um marabô, na ocasião da deificação da alma dele, e ele começar a trabalhar como Exu na Quimbanda, ele vai trabalhar na linha de marabô. Mas e se ele não consegue deificar a alma dele? Tudo bem, ele pode trabalhar como um Quiumba na linha de marabô. Então nós não temos essa visão negativa de Quiumba. Quiumba é um tipo de espírito. Você tem que aprender a trabalhar com ele. É isso que um feiticeiro faz. Ele aprende, ele entende a energia, a atividade, no sentido aristotélico. Ele entende a atividade, a energia do espírito e trabalha em conformidade à energia daquele espírito. Isso é ser um feiticeiro profissional. A questão que envolve a incorporação inconsciente e consciente. Essa semana eu recebi 2 relatos. Um dos relatos, o indivíduo falava assim: o meu sacerdote, o meu tata de Quimbanda, diz que não existe incorporação consciente. Só existe incorporação inconsciente. E que incorporação consciente é doideira da cabeça do indivíduo. Esse foi um caso. Outro caso, que foi até comentado aqui debaixo do último vídeo, é que o indivíduo ele aprendeu que ele deveria primeiro incorporar inconsciente e gradativamente ir desenvolvendo até que ele pudesse incorporar conscientemente. Eu vou apontar, então, os erros desses 2 casos. Primeiro caso, onde o indivíduo fala que não existe incorporação consciente, só incorporação inconsciente. Então, por que Jâmblico já falava de incorporação consciente no século IV? Por que essa já era uma preocupação de Jâmblico naquela época? Por que Abhinavagupta falou disso no século X, lá na Índia? Por que isso já era uma preocupação de Abhinavagupta? Tanto Jâmblico quanto Abhinavagupta esclarecem que existe esse tipo de incorporação consciente. No Tantra, a incorporação se chama Avesha, a incorporação inconsciente. E a incorporação consciente, não existe essa semiconsciente. Ou é consciente ou inconsciente. Essa incorporação consciente se chama Samavesha. Ou seja, tanto Jâmblico no século IV trataram desse assunto, quanto Abhinavagupta também tratou desse assunto no século X, mas aí não.
Mas aí um sacerdote da Quimbanda, aqui no Brasil, que não fez metade do que esses grandes homens e santos e siddhas fizeram. Esse cara aqui tá certo? Cara, eu prefiro confiar no Jamblico, eu prefiro confiar no Abhinavagupta, nesses siddhas, do que nesse sacerdote. Entende? Agora, interessante é o seguinte. Tanto o Jamblico quanto o Abhinavagupta também concordam que a incorporação consciente, ela tem uma função fundamental. Qual função é essa? Bom, agora há pouco eu falei que o indivíduo ele pode incorporar 30 anos e não mudar nada. Não foi? Não aprender nada. Então, não entendeu o papel da consciência ativa no processo. Jamblico utiliza esse termo, consciência ativa. Ele diz, quando o indivíduo, o teurgo, se torna consciente de um poder nele, muito além dele e muito mais antigo que ele. Na medida em que você se torna consciente das mudanças e das alterações que o processo de deificação está ocorrendo dentro da sua alma, é que efetivamente esse processo está sendo validado. Ou seja, tanto para Jamblico quanto para Abhinavagupta, o que nós chamamos de incorporação consciente é se tornar consciente do processo da deificação e agir tal qual. Entende? Não é simplesmente receber uma parte da presença do divino, tentar se alinhar a essa presença do divino. Não, muito mais que isso. É justamente o fato desta consciência da mudança de deificação que vai tornar o indivíduo um Jiva Mukta, ou seja, um indivíduo com alma deificada, com alma liberta. Isso significa Jiva Mukta, ou seja, um indivíduo liberto da dualidade. Então, discordando aí desse pai de santo e concordando desse sacerdote e concordando com Jamblico e com Abhinavagupta, sim, existe o processo de incorporação consciente. Isso já foi tratado por filósofos e magos da antiguidade. Então, o outro caso em que você se desenvolve de um processo de inconsciência para a consciência. Isso que eu acabei de explicar também responde isso. Para pensar, o indivíduo, porque existem indivíduos que eles já nascem com a capacidade natural de incorporar. Então, não estou falando desses indivíduos. Tem indivíduo que ele bota o pé dentro de um terreiro, incorpora. Esse é um indivíduo, pode ter certeza, privilegiado em relação à mediunidade dele. Para os outros, é um processo de treinamento. Se é um processo de treinamento, logicamente, não tem como você começar com a inconsciência. Na medida em que você vai trabalhando, na medida em que você vai confiando, gradativamente o ego vai dormindo e a divindade vai tomando conta da sua alma. E aí, gradativamente, na medida em que isso vai acontecendo, você vai se tornando cada vez mais consciente do poder e das virtudes que aquela divindade deixou dentro da sua alma, despertando a divindade dentro da sua alma. A luz da divindade dentro da sua alma e mudando a sua realidade.
Então, sob essa perspectiva mais antiga, o processo de consciência dentro da incorporação é a parte fundamental para você se tornar consciente da deificação que está acontecendo dentro da sua alma e agir tal qual. Certo? Muito bem. Chegamos a meia hora de vídeo. Vou responder uma outra aqui muito interessante. Inclusive, eu fiz até uma postagem dessa pergunta. Qual a relação do daimon pessoal com a escolha do Exu tutelar? Uma vez que atraímos seres que têm atividade e energia parecida... Parabéns por ter utilizado essa palavra. Parecida com a nossa alma, e uma vez que o daimon pessoal é um impulso por trás de nossas ações, é possível que ele atraia um Exu na sintonia do daimon pessoal? Efetivamente, sim. Isso é tema de estudo meu há anos. O que acontece? Para quem me acompanha aqui há bastante tempo, sabe que esse assunto do daimon pessoal, ou sagrado anjo guardião, ou espírito tutelar, esse é um dos assuntos que eu sou mais apaixonado por estudar. Me apaixona tanto esse tipo de assunto que tudo que chega nas minhas mãos para eu estudar, eu deixo de estudar outras coisas que eu estou estudando para estudar isso. E cada vez mais que eu estudo este tema, eu noto que o buraco é mais fundo e eu descubro mais e mais coisas. Quando a gente fala do termo daimon, para o grego, o termo daimon para nós é complicado, porque para os gregos, desde o mundo antigo, esse termo ele era utilizado para absolutamente tudo. Então é muito complicado a compreensão deste termo. Eu estou para trazer em português uma tabela onde eu vou colocando os autores que falaram do daimon, o período em que eles falaram e o que eles falaram do daimon. Eu estou fazendo essa tabela. E é enorme esse estudo. Uma vez que o daimon ele vai representar todos os seus impulsos. Veja bem, hoje a nossa psicologia moderna começa a tratar as inúmeras crises que as crianças têm com vários tipos de nomes diferentes. Esquizofrenia, bipolaridade, autismo, TDAH, etc. E aí, eu também gosto muito do estudo da formação da personalidade dentro da psicologia. E aí, a psicologia vem falando que a sua personalidade ela é formada através dos traumas que você tem como criança, quando criança, e a adequação da sua formação, da sua personalidade no mundo. E os traumas que você passa com as pessoas, isso tudo vai criando a sua personalidade. Então essa é a teoria moderna da psicologia. A sua personalidade ela é formada por uma coleção de traumas que você vem arrastando ao longo da sua vida e experiências que você tem ao longo da sua vida. O homem do mundo antigo não pensava desse jeito. Será mesmo que todas aquelas crises que as crianças têm são doenças? Não poderiam ser adequações do daimon pessoal delas?
Hoje já existem estudos, inclusive eu vou deixar aqui na bibliografia, já existem estudos que vão na contramão dessa ideia da formação da personalidade a partir de traumas e experiências. E já começam a olhar para os filósofos do mundo antigo, que tinham as respostas para isso, e formular ideias mais avançadas acerca da formação da personalidade nas pessoas. O daimon pessoal está presente por trás das nossas ações desde que somos crianças. Existe uma adequação da visão de mundo que a criança traz com o daimon pessoal, a visão de mundo que o daimon pessoal produz na criança, com aquilo que ela enxerga na realidade. E muitas vezes, o que acontece é um choque que produz esse tipo de crise. Então, para o homem do mundo antigo, a personalidade estava conectada diretamente ao daimon pessoal. O caráter estava conectado diretamente ao daimon pessoal. Essa era uma maneira de classificar o daimon. O caráter da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, hoje eu tenho plena certeza de que a escolha de um Exu para determinado indivíduo está relacionado ao daimon pessoal dele. Nós costumamos dizer que, quer conhecer uma pessoa? Olha quem é o Exu de frente dela. Se você conhecer o Exu de frente dela, entender a energia do Exu de frente dela, você vai entender o comportamento dela. Então, te respondendo, sim, o daimon pessoal tem uma influência suprema na atração do seu Exu tutelar. Não é o daimon pessoal que vai te conectar com o seu Exu tutelar? Então, é ele que vai atrair esse indivíduo. Meus irmãos, 37 minutos já, vou finalizar. No próximo vídeo eu vou falar sobre Quimbanda como culto solitário e vou falar dos Exus de coroa. Curte o vídeo, faz um comentário aí, me ajuda. Axé.